Nós vamos iniciar a escola dominical e no domingo passado nós fizemos uma pergunta. Se havia capacidade, eu vou falar com as minhas palavras, se nós somos capazes de expressar a salvação para uma pessoa, porque nós dizemos que temos. Então nós percebemos na semana passada, todos nós, que na verdade aquilo que foi ensinado nós não conseguimos expressar. Nós sempre falamos para as pessoas da salvação, tipo assim, a gente fica com pena da pessoa, a gente fica com paixão e fala, olha, Deus vai te ajudar nisso, mas nunca falamos da alma. Porque aquela pessoa que você está falando naquele momento, poxa vida, não é errado não, mas é bem, eu usei uma palavra superficial, ou seja, é mais fácil alguém ouvir, olha, Deus vai ter compaixão de você e tal, do que falar, olha, arrepende do teu caminho. Por quê? Porque uma pessoa quando está passando uma tribulação, o livro de Jó fala assim, ó, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 6, versículo não lembro, capítulo 9, ele fala assim, ó, daquele que está sendo afligido, preste bem atenção, devia o amigo ter compaixão, ainda que deixasse o Todo-Poderoso, ainda que. Então, entendam, eu posso ter compaixão da Joyce, mas eu tenho que falar para o meu irmão, para minha filha, para o meu filho, nós devemos falar para os nossos filhos a verdade. A verdade. E hoje nós vamos, e isso é relativo ao estudo passado, hoje nós vamos dar uma continuidade, mas com outro título. Eu coloquei aqui. Quais são os sinais da graça salvadora no coração do homem? Na verdade o título é Os Sinais da Graça Salvadora, mas eu faço uma pergunta. Você consegue identificar, nós conseguimos identificar quais são os sinais verdadeiros da graça salvadora na vida de todos nós, a começar por mim? Será que a gente pode? Porque o mínimo que nós devemos saber, os sinais dessa graça, os sinais que recebemos essa graça, os sinais que são evidenciados diante dos olhos do Senhor, ao qual ele fala assim, ó, meu servo, meu filho. É uma pergunta retórica. Nós conhecemos esses sinais, os principais, aqueles que formam o alicerce para toda uma vida de graça, porque as pessoas estão confundindo a graça, eu não vou falar da graça propriamente dita, mas os sinais confundem a graça como entrei na igreja, vamos falar o português claro, entrei na igreja, fico contente, meu coração fica alegre, eu confundo essa alegria no coração com a minha salvação, o líder, por sua vez, não quer me perder, então afaga a minha cabeça, de vez em quando dá uma bronca bem superficial, que é para manter o pudor no púlpito, mas na verdade há uma tolerância muito grande do pecado, sabia? Não é intolerância não, tolerância. As pessoas lidam com o pecado, sabe como? Como, sei lá, vou dar um exemplo. Pensa assim, a Joyce tem uma menininha, a minha neta. Ela vai crescer um pouquinho, daqui a pouco, Joyce, você vai falar assim, Alice, tu é muito levada, isso é feio. Ao mesmo tempo que você falar isso, você vai falar isso, mas na verdade você está falando isso com carinho, porque você vai chegar lá e vai afagar ela. Você entendeu, Joyce? Então, nós tratamos o pecado assim. Essa da mão na cabeça. É isso, então, aí a gente vive de palavras desse jeito, olha. Irmãos, a graça tem sido convosco, sim, a graça tem sido comigo, mas será que eu evidencio esse sinal da graça? Porque, irmãos, não nos enganemos. Se não evidencia, não é filho de Deus e somos perdidos e condenados. Que isso, Jerônimo, é verdade. Eu prometi para o Senhor, eu pedi para Deus, Senhor, me dá, que as minhas palavras não sejam cortadas e que eu observe em primeiro lugar a minha própria vida. A minha própria vida, os irmãos vão ver. Na conclusão, se Deus me der graça hoje, na conclusão, vocês vão ver isso provado biblicamente por um homem que temeu a Deus o tempo todo. Nós vamos ver isso provado. Vocês talvez nunca tenham percebido que isso que eu falei
tem base bíblica. Eu não estou afrontando ninguém, não. Se nós não temos esses sinais, não somos dele. Entenda bem, não somos. Eu estou começando aqui, ó, eu estou junto com os irmãos. Então vamos ver. Olha, o primeiro sinal que eu vou colocar. Tem que haver isso na vida de um homem temente a Deus. Então você deve ensinar para aquele que está perdido isso. O reconhecimento e o ódio ao pecado. Olha bem, o reconhecimento do seu estado é o primeiro sinal. O que você é perdido e ao mesmo tempo, quando você descobre que é perdido, descobre que pode haver um perdão, você passa, a Bíblia chama de aborrecer ou abominar. Na tradução é ódio. Você passa a aborrecer o pecado. Ele lhe causa nojo. E você começa a lembrar da sua vida e ver que você viveu aquilo ali. Isso é uma obra da graça no coração do homem. Não é um sentimento que ele cria, eu vou criar nojo pelo pecado. Ele começa a perceber que o amor de Deus faz o que com ele? Sentimento humano. O amor de Deus causa em nós o quê? Uma alegria? A gente pula de alegria? Constrange. Hã? Constrange. Constrange, verso de Romanos. O amor de Deus nos constrange. Ou seja, como é que pode? Ele faz com que você perceba o seu estado de miséria. Então, o primeiro sinal. Reconhecimento e abominação do pecado. Romanos 7:24. Por favor. Vamos ser bem objetivos e vamos prosseguir com o estudo para dar em 1 hora. Vamos ver se... Romanos 7:24. Acharam? Nós não vamos ler contexto, nós não vamos ler comparar, mas a Bíblia fala isso, aquilo, porque o homem que falou isso se colocou nesse lugar. Quem é que escreveu essa epístola aí? Paulo. Então Paulo que disse essa frase que a irmã Elizabeth lê pra gente bem alto, por favor. Só ela. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O que ele está assumindo aí? Beto, você pode dizer, se eu visse isso de um parente teu, de uma pessoa que chegou na tua casa, que é conhecido teu, e fala assim, olha, e declarasse isso, talvez com uma outra frase, mas nesse sentido, Beto, olha só, eu estou me sentindo miserável, nem podia ser com relação ao Evangelho. O que você ia considerar que estava acontecendo com aquela pessoa? Assim, por ele falar assim, olha, miserável, eu sou miserável. Eu acharia que a pessoa estava reconhecendo que está errado. Isso! Mas você é capaz? Os homens são capazes de reconhecer sozinhos? Assim, acorda no outro dia, rapaz, eu sou um pecador miserável. Isso é trabalho de quem? Quando foi que Jesus, no Evangelho de João, falou isso? Eu enviarei o Consolador, né? Claro que ele fala isso no capítulo 14, o 18 que não fala o Consolador, fala assim, ele fala, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E quando eu for para o Pai e ele vier, ele vai fazer o que com o homem? Convencer. Sabe o que significa convencer? Eu não vou nem falar o que a própria palavra vai falar aqui agora. Olha só, o que Paulo está dizendo? Ele está assumindo que ele é um homem o quê? Miserável. E por causa de quê? Pecado. Do pecado. Pensa bem. Pecou bem. Não é pecou. Ele está dizendo aqui que ele vê no corpo dele isso. Então, se alguém não tomar o lugar dele, ele não tem saída. Então, muitas vezes nós não conseguimos explicar para alguém, sabe, porque nós não temos coragem. Porque pode soar como uma afronta, mas todos estão, se preocupa não, gato liano. Todos estão debaixo dessa condenação. E se eu não compreendo isso, então também eu nunca saí debaixo da ira de Deus. Se eu não tenho essa compreensão dentro do meu coração, é impossível. O que as pessoas ficam tratando com brandura, sabe? Mas que isso? Não, é a verdade. Os sinais da vida da graça numa pessoa salva, irmãos.
Vocês não são qualquer pessoa. Eu vou te falar baseado que os irmãos são lavados e remidos e guardados pelo poder de Deus para herdar o reino dele. Vocês não são qualquer coisa. Vocês vão herdar, pretendem pelo menos, assim, almejam herdar o reino de Deus. E vocês acham que aquilo ali é pouca coisa? Então pensa bem, então se nós consideramos o reino de Deus apenas como uma frase, nós também consideramos que aquilo ali não existe. E que a morte de Jesus foi muito bonita, porque eu assisto muito filme, mas eu nunca vou sentir no meu coração nojo pelo meu caminho. Eu tenho uma forma de agir melhor do que antes, você entende? Melhor do que antes, mas não é suficiente. Não é. Forma de agir melhor do que antes, eu melhorei bastante, essa frase é do diabo, porque o lavar do sangue de Cristo transformou, deu um desejo no coração do Ronaldo de conversão, que é o lado dele, ou seja, por eu receber esse amor na minha vida, eu não quero mais essa vida. Aí a voz inimiga fala, mas vai te fazer falta? Sim, vai até doer na minha carne, mas eu vou lutar até o fim, porque eu quero, eu desejo, eu quero ser perseverante segundo a força que o Espírito me dá. Então o primeiro sinal que tem é a abominação do pecado. O segundo sinal, os irmãos entenderam? O primeiro, olha só, o segundo sinal, o primeiro foi reconhecimento do pecado, não é isso? Agora, condenação do pecado, Efésios 5:11. A condenação, mas essa condenação não é da parte de Deus, não. Essa é a tua parte. Ou seja, essa abominação pela situação pecaminosa sua, tua e de qualquer outra pessoa que você veja. Efésios 5:11. Acharam? Sim. Aqui. Lê, Joyce, o versículo 9. Só o 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, 10. aprovando o que é agradável ao Senhor. Certo, então você entendeu isso? Calma. O fruto do Espírito consiste em quê? Em 3 coisas aí que está dizendo. Bondade, justiça e verdade. E verdade. Bondade, justiça e verdade. Aprovando, ou seja, você aprova. Esse aprovando não é somente dizer assim, eu recebo isso. Aprovando, ou seja, sabendo que é a única coisa correta que pode acontecer na vida de um salvo. Está entendendo? Olha só. Quando a Bíblia vai falar aprovando, nossa língua é muito curtinha, então você tem que ver essas mudanças, perceber, não precisa estudar diretamente no grego, perceba, por que ele colocou aprovando? Consentindo, Beth. Ele está dizendo assim, consentindo, permitindo que só o que aproxime-se diante de mim seja, que características? Lê as 3. Seja fruto de quê? Tudo que se aproxima de mim, da minha vida e entra na minha vida, seja fruto de quê? Da bondade, justiça e verdade. Da bondade, justiça e verdade. Agora quer ver? Beth. Agora ao contrário. Lê o versículo 11. Ele fala, lê o 10, aprovando, não é isso? Aprovando tudo que é agradável a quem? Sim. Ao Senhor. E o 11? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Espera aí. E não vos comuniqueis. O que você entende com isso? O meu está associei. Não, associeis. Isso também, comuniqueis. Não tem. Entenda bem. O pecado é totalmente condenado por nós. Não existe um pecado um pouquinho que dá para praticar hoje e amanhã eu paro. Ele tem que ser abominado, ele tem que ser visto, não importa se você já é 40 anos de crente, se você é 50 anos de crente, se você tem 1 ano de crente. Ou que isso só aconteceu no final da sua vida, mas deve abominar o pecado, porque é o que nos separa de Deus. Aí eu entro de novo na superficialidade. Não é bem assim, não. Como você pode dizer? Porque você quer que essa pessoa fique perto de você? A Bíblia fala que os falsos mestres fazem o que conosco? Os falsos mestres, não só,
que são vistos por Deus como falsos, o que eles fazem conosco? Nos o quê? Nos enganam. Nos enganam? Mas será que eles fazem isso porque eles querem? Sim, em parte porque eles querem, em parte porque estão sendo guiados pelo maligno. Por quê? Porque vivem naquela vida, mas não querem deixar outra pessoa. Então disfarçam a sua pregação. Disfarçam. Vocês sabiam, irmãos, que alguém pode pregar no púlpito? É dever de qualquer pregador falar contra o pecado, não é? É dever ou não é? Você ouve alguém falando, tem coisas, tem pecados que a gente deve praticar. Tu vê alguém falando no púlpito isso? Não. Então as pessoas são enfáticas, né? Atuam com veemência, ou seja, falando contra o pecado. Mas falar contra o pecado comprova a graça no teu coração? Não. Por quê? Porque qualquer um pode falar contra o pecado e viver o pecado no dia a dia. Isso. Eu posso falar contra porque eu não quero ser indecente para a irmã. Viu se você entende, Beth? Eu não quero ser para o Ronaldo. Eu tenho que falar aqui nesse estudo hipócrita do Jerônimo, tenho que falar, ensinar vocês que o pecado, a gente tem que pregar contra o pecado. Mas na verdade mas na verdade eu estou me usando como exemplo, eu tolero bem no meu coração. Viu se você entende? Eu prego contra ele por decência. Mas eu jamais vou abandoná-lo, porque eu gosto dele. Estimação. Mas eu devo me proceder. Então, quando eu procedo dessa forma, além de hipócrita, eu estou fazendo o que com meus irmãos? Porque eu quero continuar, eu não quero estar sozinho nessa situação. Então, parece que quando muitas pessoas vivem uma coisa, olha o engano, parece que você, de errado, passa a ser certo. Já reparou isso? Um monte de gente, uma reunião, um empório, vou falar assim, um empório. Perdão, uma confraria, uma reunião onde todas as pessoas pescam. Então você, quando vê o peixe, você não tem pena do peixe? Não, já viu? Eu não sei, mas eu já pesquei. Eu sou ruim de pesca. Poxa, quando eu peguei o peixe, eu olhei assim e falei assim, poxa vida, eu não tenho necessidade. Eu pescava com meu pai. Eu não tenho necessidade disso. Me dê a compaixão, mas com o tempo que eu ia pescando com meu pai, eu já vi que a rede vinha cheia. Eu nem me importava, os bichinhos se debatiam. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo assim, é uma metáfora. Você simplesmente, com o tempo, você passa a não se incomodar mais. Fica insensível. Insensível. E a Bíblia fala que os insensíveis têm a mente o quê? O que aconteceu com a mente dos insensíveis? Tem uma palavra. Cauterizada. Cauterizada, queimada, não entra mais nada, só aquilo que está lá dentro permanece, nem sai. Então, o primeiro sinal, reconhecimento e abominação do pecado. O segundo, reconhecimento do pecado. O segundo, condenação do pecado. Agora vamos ver o terceiro. Judas 1,23. Eu vou primeiro ler o versículo. Devemos ter nojo do pecado. Olha só, não é somente odiá-lo. Devemos enojá-lo dele. Devemos tomar cuidado. Quer ver um exemplo? Quem é bem higiênico aí, quem é muito higiênico, não estou falando de quem não é higiênico, estou dizendo assim, mas se mantém o tempo todo, porque toca nas coisas e cuida de comida, se preocupa com o quê? Quando você é um cozinheiro totalmente higiênico e preocupado para que as pessoas que vão comer a tua comida não comam nada contaminado, então você vai se preocupar com tudo que está à sua volta, né? Se aquilo lhe contamina ou não. Então, você vai estar mais sensível para uma coisa que é nojenta, não é isso? Do que uma pessoa que não cozinha. Sabe? Ela não lida com essa preocupação. Se eu comer, mal vai ser para mim. Eu não estou cozinhando para ninguém. Então, olha bem, outra metáfora. O higiênico se preocupa de não tocar nada impuro. O mínimo possível. Ele toca uma maçaneta, alguém vai botar a mão nessa maçaneta, então deixa eu limpar a maçaneta. Vão entendendo? Lê Judas 1,23, por favor. Dê para mim, Joyce, por favor. Judas, peraí, eu mesmo não achei. Aqui, Judas. Eu falo 1, mas não tem capítulo 1. É um capítulo só, então, versículo 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne.
Ah, meu irmão, vocês não disfarçam, vocês entendem isso. Numa outra tradução diz nojo, tendo nojo até da roupa que usaram para pecar. Ah, mas que isso? Isso é legalismo, isso é santificar, querer ser mais santo que os outros. Não, a Bíblia manda você tomar cuidado. Você observar tanto a mancha do pecado, ao ponto de você abominar até o seguinte, cara, a roupa que eu usei para pecar. Sabe? Eles estão falando, deixa eu pegar um pouquinho mais com os irmãos mais profundo, olha só. Deixa eu pegar aqui. E salvai alguns, não é isso? Arrebatando-os da onde? Do fogo. A situação deles é boa, mas a Bíblia está dizendo que alguns você vai ter condições de puxá-los do fogo. Olha, sinal da graça, irmãos, evidencia na família. E eu vou dizer, eu vou falar para os irmãos, evidencia na família. Os filhos sempre ouvem, e enquanto vão estar incrédulos, enquanto vão estar fora do temor de Deus, vão observar a mãe ou o pai como cascudo, como uma pessoa que pode até acusar o pai e a mãe, a senhora é uma hipócrita, mas olha só, não se deixe levar por isso, entenda bem, não se deixe levar por isso, porque deve ser falado, é um sinal da graça. Ou seja, falar contra o pecado. Você vive numa casa que você atura o pecado dentro da casa. Como é que pode isso? Ah, mas eu não tenho como falar. Sim, essa é a frase que nós pronunciamos para Deus. Eu não tenho mais como fazer nada. Só orar. E pior é isso, nós somos mentirosos, que nem orar nós oramos. Olha, Beth, repete você. O meu versículo já se leu. O 23, vai. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tendo deles o quê? Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Demonstrando para eles, olha, eu estou tirando você, mas eu abomino toda essa situação. Você sabia que a Bíblia manda você tomar cuidado quando você está tentando buscar pessoas no pecado? Ela manda olhar para você, para que você também não faça o quê? Não peque. Fala alto. Não peque. Ou seja, não fazer uma ação, não olhando para o para que também não caiam. Não é isso? Não pequem, mas não caiam. Porque muitas vezes nós somos atraídos, Beth. Eu já vi relatos de pessoas que se utilizaram do Evangelho para anunciar o pecado e foram para pessoas e anunciaram o pecado e não conseguiram, foram para arrebatar a pessoa e foram presas pelo próprio pecado. Manda tomar cuidado, o pecado. Outra metáfora, lembra dos filhos de Noé, que Cão viu Noé nu? Não olhou o pai nu? Uhum. Chegou e contou para os irmãos, não é? Não está lá em Gênesis? Contou para os irmãos. Como é que os irmãos tamparam, cobriram o pai? Qual foi a atitude deles? Viraram a costa, viraram de costa e foram tampar no dia. Essa metáfora muito boa do pecado. Não, eu não quero nem olhar. Irmão, eu não quero nem olhar. Porque é coisa que nós estamos assim, irmãos. A gente está... Sabe, o tédio, para mim é abominável, gente, o tédio na vida de um salvo, de um caracterizado pela graça. Porque ele fica durante o dia como Davi ficou, naquele dia com Batseba. Ele estava assim, poxa, eu já conquistei tudo, eu já tenho tudo. Vou pegar aquela mulher para mim. Eu vou pegar aquela mulher, ele não mediu nada. Agora entenda bem, mas aí, tá vendo? Mas quando eu falo disso, todo mundo não olha somente para o ato de adultério, não olha para a mente de Davi. É a mesma mente nossa. Ociosa, né? É assim que nós agimos. Coisinhas pequenas. Pequenas coisas que cobrem o nosso dia. Olha, crente falando, discutindo quando é exortado do pecado. Ele acha que é uma afronta. Ele acha que ele é do Senhor. Mas o celular é seu rei. Conta quantas horas, tomem coragem um dia e vejam quantas horas vocês ficam no celular e quantas horas ficam de joelho pedindo perdão pelos seus pecados. E entenda bem, isso é um sinal, não nos enganemos. Então olha aqui, aborrecendo, abominando e odiando até as manchas do pecado. Eu estou falando dos sentimentos. É um sinal só, reconhecimento e abominação do pecado. Agora, e tristeza por ele?
Sabia que essa tristeza, quando nós pecamos, é medida por Deus? Não adianta enganar. 2 Coríntios 7,10. 2 Coríntios 7,10. Joyce vai ler o 7,10. Ronaldo depois vai achar o Salmo 38. Não, perdão, a irmã Elizabeth, o Salmo 38, mas só vamos ler todos juntos, cada um. 2 Coríntios 7,10. Antes dos irmãos lerem, que vai começar pela Joyce, deixa eu falar uma coisa. Lembra na carta aos Coríntios que Paulo soube que um filho teve relações sexuais com a madrasta? Lembra? E aquilo ali causou em Paulo uma indignação. Por quê? Não tinha somente a ver com o pecado do rapaz. Tinha que a ver com uma coisa, porque aquela notícia não chegou oficial a Paulo. Ele ficou sabendo, sabe, por pessoas que falam assim, olha, não tem condições, olha o que está acontecendo no meio da igreja, e fica por isso mesmo. O que estava representando? Somente o pecado do rapaz? Não, o pecado da igreja. Em quê? Em fazer o quê? Em aceitar. Então, vamos usar a palavra tolerar. Tolerar. Pecados acontecem, eu presenciei e tenho que contar para os irmãos. Entrei numa igreja, era o primeiro dia, eu não sabia, a primeira vez que eu estava indo, e era a primeira vez que o pastor ia anunciar, porque ele estava assumindo naquele dia. E a primeira coisa que você, olha, eu soube de uma confusãozinha que teve no meio dos jovens na internet. Dá para dizer que é confusãozinha quando usa esse nome, jovens e internet? Não dá. Confusãozona. Não dá. Então, entenda bem, aí o pastor falou assim, olha, vocês têm que tomar cuidado. Até aí estava bem superficial, mas ainda estava assim, aceitável, mesmo que fosse enganoso. Vocês, olha, meu primeiro dia aqui, eu vou dar um conselho para os jovens. Olha o conselho que eu ouvi. Eu falei assim, caiu na rede, a igreja, é peixe. Não, é público. Ele nem repreendeu, o que ele quis dizer com isso? Olha, se aparecer na rede, todo mundo vai ficar sabendo. Então o que ele está dizendo? Ele está repreendendo o pecado? Não, tomar cuidado para não saber. Isso! Puxa vida, irmãos, é terrível, pense nisso. Ele autorizou o pecado sigiloso. Ou seja, olha, tomem cuidado pelo menos. Outra coisa que eu já ouvi. Líderes, um líder conversando comigo, falando de outro líder alto. E teve uma situação que a Bíblia fala, que nenhum homem é livre disso. Uma situação de pecado com uma pessoa do outro sexo no local. Aí, essa pessoa era proeminente e era líder. Essa pessoa que me contou falou assim, eu cheguei para ele e falei assim, poxa, que isso, cara? Quer fazer? Não usa os membros da igreja, não. Irmão, diante de Deus, aqui, olha para mim, e eu sei do pecado da minha vida toda. Mas eu consigo, quando eu olho e me abomino e me arrependo porque prejudiquei filho, prejudiquei mulher, prejudiquei minha própria família, causei tristeza no coração das pessoas, e eu ouço isso, fica parecendo, não é que eu acho, não fica parecendo que o nosso pecado que nós abominamos tanto é desse tamanho assim. Não fica, Jorge? Parecendo, não é que nós sentimos, não, fica parecendo. Porque eles não têm um pingo de pudor, nada. Mas chegam no púlpito e exortam, porque eles têm que praticar a profissão. Eu posso estar chegando aqui para os irmãos ensinando isso e ser apenas um ensinador, sabe? Apenas mantendo minha consciência limpa diante de Deus, quando na verdade, de coração, irmãos, nós estamos nessa fila, o qual esse que vos fala isso é o primeiro dela. Ouçamos com temor. Já lemos o versículo? Já lemos o... Não. Lê 2 Coríntios 7,10, Joyce.
porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Aqui, o que é tristeza segundo Deus? Paulo fala assim, vós fostes contristados pela minha primeira carta. Porque ele falou contra o rapaz, não falou, entregou a Satanás. Eu realmente me arrependi, mas quando, olha só, eu não me arrependo do que eu escrevi. Mas ele diz que quando ele chegou no local, ele se arrependeu. Como? Ele não arrependeu ou se arrependeu? Ele diz que não se arrependeu do que ele escreveu. Mas quando chegou no local, ele viu que surtiu efeito. Os irmãos estavam todos tristes e chorando pelo que aconteceu. Vê se isso acontece. Vê se um filho meu chora quando o pecado é apontado. O dever de uma pessoa que tem sinal da graça na sua vida, a graça salvadora, é fazer com que o pecado, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, reconheçam que ele fala veementemente, não façamos isso. E quando você fala que não é para fazer isso, o que vai acontecer dele para você? Dali por diante, para o futuro, você fala assim, não faça isso, está pecando contra Deus. O que ele vai fazer com relação a você? É rejeitado. Não. Ele vai olhar para você. Daí para o final da vida, então, Você vai ficar ouvir um alvo. então entenda bem. Alvo. E se, Ronaldo, você tiver no coração assim, eu vou repreender. Agora eu estou até repreendendo, mas depois eu vou querer também praticar a mesmíssima coisa. E alguém pode saber. Esse é um sinal de não filiação de Cristo. Da não filiação nossa para com Deus. Devemos abominar de uma vez por todas. E se não temos isso, coloquemos o joelho no chão e falamos, Senhor, me perdoa, porque vocês vão ver o restante aqui. Vão ver o restante. Nós estamos falando somente do primeiro sinal, reconhecimento e abominação do pecado. Beth, Salmo 38, 17 e 18. Todo mundo abre. E você depois, Ronaldo, você, Jeremias 31, 19, depois. Pode, achou, Joyce? Sim. Pode, Salmo 38, 17 e 18. Eu vou lembrar você aqui com os irmãos. Porque estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Entendeu aí? Ele não acordou assim, eu vou sentir isso. Foi gerado. Então entenda bem, Beth. Sentir tristeza pelo pecado, como é que eu vou explicar? É uma graça divina. Vê se você entende. Porque lembra que no início nós falamos que o amor de Deus, você falou o amor de Deus faz o que conosco? Nos constrange. Então dá para entender por quê? Que vergonha, vontade de chorar e lamentar a noite toda. Que vergonha, o seu Jesus me ama e eu vou e pratico aquilo que entristece o seu espírito. E então, a evidência de abominar o pecado e de reconhecer que o temos na nossa vida quando estávamos fora de Cristo, o reconhecimento do pecado, que ele tem que ser lavado e remido, com mais a abominação, nos faz sentir isso. Agora lê. Você leu o Salmo 38, 17 e 18, né? Ronaldo, lê Jeremias 31, 19. E todo mundo acompanha. Achou, Beth, Jeremias 31, 19? Joyce? Sim. Lê bem alto, Ronaldo. 31, 19. Na verdade... Não, lê mais alto um pouquinho, vai. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Eita! Parece, né? Gente, ouçam isso como alguém falando. Jorge, pode repetir na sua tradução? Não posso ser igual a dele. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Você sabe o que ele está falando aí? Ele falou que quando anunciaram para ele apontar o dedo, ele falou assim, olha, você está num caminho de ruína.
e o seu fim é o abismo. Ele diz assim, na verdade, depois que me converti, ou seja, depois que eu abandonei, depois que eu larguei aquilo que falaram para mim, olha, não faças mais isso. Ah, mas para mim não tem mais jeito. O Senhor Jesus lhe perdoa, se você crer de todo o coração e se abominar essa sua prática. Então, depois que eu me arrependi, que me converti, tive o quê? Arrependimento. E depois que me conheci, tá, é assim que está aí com vocês? É assim que está? É assim que está, Joyce? Depois que foi instruído. Então, me conheci. Então, nós passamos a ver como nós somos. Depois que me conheci, bati na minha coxa. Sabe o que era isso? Era um ato assim, algumas estações batiam no peito, mas na verdade ele fazia isso. Ele fazia, é isso aqui, ó, batia onde estava a espada. Porque geralmente eles tinham uma bainha com a espada, e a espada machucava. Machucava, então eles batiam para sentir dor. Batia, ou seja, é como bater no peito, assim, você bate porque você está se abominando daquilo que você fez. Então, olha, bati na minha coxa. Fiquei o quê, Joyce? Confuso. Fiquei confuso. Como eu pude viver desse jeito? Então, como as pessoas vivem sinal da graça, se eu não fui libertado disso, como eu vou mostrar isso para uma pessoa? Como eu terei poder para repreender uma pessoa? Se comigo não existe isso. E se não existe isso, eu serei conivente com o teu erro, Ronaldo. Eu falei, Ronaldo, toma cuidado, usando você como exemplo. Jerônimo, olha, vai devagar com isso, quando na verdade deveríamos até sentir nojo da roupa que é usada para executar qualquer tipo de pecado. É um símbolo isso, ou seja, até a roupa fica manchada. Se a roupa, que é um bem físico, fica manchada, pensa na tua alma. Sabe, se tudo que nós tocamos se torna impuro. Impuro. Até sai do corpo. Olha, então, entenda. Aí vem, confuso, sim. Finaliza, Beth, depois do sim. O versículo 19. Depois do sim, confuso, sim. Envergonhei-me porque suportei o opróbrio da minha Sabe o que ele está falando aí? Eu fiquei com vergonha porque aturei bem o pecado na minha vida. Ele fala assim, eu senti vergonha de saber de como eu pude ser assim, com a palavra, a ter aturado, sabe, suportado ele com facilidade. Eu fiquei com vergonha. Então entendo, meus irmãos, essa situação de conquistamento é causada pelo Espírito de Deus, quando ele conversa com você do pecado, do juízo e da justiça. Então, se nunca tivemos isso, se não há tristeza e abominação pelo erro, não somos os seus filhos. Entendam bem, não somos. Pode tacar pedra, pode usar rostinho bonito na internet para falar palavras agradáveis, mas lembre-se de uma coisa: os filhos de Deus são os que principalmente sentem o que pelo Pai? Fala! Amor. Então eles o quê? Amor. A quem? A Cristo. Deus. A Deus. Os filhos de Deus o amam porque é o seu Pai perdoador. É o Pai deles. É aquele que os guardará como a galinha guarda os seus pintinhos, não é isso que diz Isaías? Eu abri as minhas asas para vos reunir como pintinho e vós rejeitastes. Então esse amor deve constranger uma pessoa. Poxa vida, olha o amor de Deus para a minha vida e eu não me arrependo, nem guardo, nem largo a maledicência, nem abandono os meus falsos amigos, não, porque eu preciso deles. Aí eu dou desculpas. E sabe o que acontece? Que nós não assumimos? Nós vamos nos tornando iguais aos ímpios, mas com o título ainda de quê? De cristão. De cristão. Então, segundo Apocalipse, tu não és o quê? Nenhum nem outro. Não é o quê? Nem frio, nem quente. És o quê? Morno. Morno, uma mistura dos dois. E porque és morno, cuspirei, eu estou dizendo, vomitar-te da minha boca. Ou seja, sabe, eu jogarei para fora da minha boca. Eu não confessarei você diante do Pai, porque és morno. Continuando. O segundo sinal, nós estamos, vai dar tempo de terminar.
O segundo sinal é o desejo, a obra da graça no coração da pessoa, do homem, de qualquer um, de forma unânime. Tem que haver um desejo de obedecer a Deus. Um desejo de obediência a Deus. O primeiro ponto da obediência a Deus, o conhecimento acompanhado por ações. Olha só, adianta eu ter conhecimento das coisas? Adianta. Vocês estão aqui todo dia, vocês estão conhecendo, rever o estudo, sabe? Eu até procuro me aprimorar. De que adianta eu ter todo esse conhecimento se eu não faço o quê? Não pratico. Isso. E não a prática. Mas eu conheço alguém, e é uma frase que eu posso usar. Eu conheço tudo isso. O eloquente, o falador, ele adora o falador. Ele gosta de se ouvir porque isso convence a mente dele. Olha como eu tenho conhecimento. Abram aí. João 13:17. João 13:17. Olha, esse trecho de Jeremias... 3 ou 13? 13. Olha, esse trecho de Jeremias marquem de forma incisiva na palavra. Porque essa é uma das provas que está no Antigo Testamento, não está mais forte do que no Novo. Do arrependimento e abominação do pecado. Agora, o desejo de obediência a Deus, o conhecimento tem que ser acompanhado pelas ações. João 13:17. Beth, você pode ler pra gente? Todo mundo achou? Peraí. Todo mundo achou? Sim. Então, vai. 13:17. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerem. Não vou olhar nem antes nem depois, não. Há dúvida nessa frase? Não. Se vocês sabem, quem está falando é Jesus. Então você acha que saiu alguma coisa da boca de Jesus que não tem a ver com a salvação da tua alma? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado. O que lembra do estudo da bem-aventurança? Bem o quê? Encaminhado. Bem encaminhado, ou seja, bem guiado, bem colocado no caminho. Lembra? Considera, vamos lembrar de Provérbios 3, olha que bom que é se lembrar. Considera o Senhor em todos os teus caminhos. Em todo o teu caminho. Em todos os teus caminhos, não. Em todo o teu caminho. E não te garantas em quê? No teu quê? Entendimento, pensamento, opinião. Então, olha só, bem-aventurado sois se as o quê? Fizer. Quem pode usar uma outra palavra também? Praticardes, executardes, agires. Sabe, bem-aventurado sois. Já pensou você acordar pela manhã? O Senhor tem me guardado do pecado. O Senhor conserva a minha vida, que eu vou agora para o trabalho. Conserva a minha vida para que eu não venha pecar contra ti. Mas nós ficamos avaliando o que é pecado. Avaliando, isso aí. Quem fala, a Bíblia não fala nada contra isso. Nós temos uma mania de pegar a palavra e achar que você não encontra literalmente na palavra, que aquilo ali não entristece o coração de Deus. Sabe? As coisas que todo mundo está vivendo são malignas, mas se tornaram coisas, não estou dizendo saudáveis não, é coisa assim, corriqueiras. Ou seja, todo mundo fazer isso é como varrer a casa. Ninguém deixa varrer a casa todo dia. Eu deixava às vezes, entendeu? Ninguém deixa de comer todo dia, sabe? É corriqueiro isso. Você sair para ir para o mercado, isso é corriqueiro. Você age com o pecado como se fosse isso. Uma coisa que você pratica todos os dias. Então você faz o seguinte, olha, ao invés de fumar 20 cigarros por dia, eu vou passar a fumar quantos? Um exemplo. 3. Eu estou bem melhor do que... Com 20. O que aos meus olhos, não é isso? Eu posso até fumar, mas eu não fumo igual você não, Joyce. É a coisa mais hipócrita que pode existir na vida de uma pessoa, essa comparação. Olha, eu até tenho tudo que vocês têm, mas eu não fico o dia todo, não. Como se quantidade fosse medir isso. Né? Na verdade, a Bíblia não fala para você sentir nojo até da roupa que você troca. Não tem pecadinho, nem pecadão. Não tem nível. Entenda bem, você quando desobedece a Deus, que nós já falamos antes agora, estamos falando agora, você simplesmente coloca a tua vontade, mas quer que Deus te receba. Isso é um sinal de desgraça e não da graça. Porque essa palavra é correta. Desgraça, destituídos de graça.
um desgraçado, um infeliz. E infeliz é o que de bem-aventurado? É o que? Infeliz com relação a bem-aventurado é o quê? Hein? É o contrário. Contrário, é um antônimo. Desaventurado, desencaminhado. Desencaminhado, infeliz, levado por todo e qualquer vento do que houve, sabe? Então nós paramos aonde? O que nós lemos? João 3,17. E 3,17. Bem-aventurados sois se as fizeres. Agora Lucas 6,48. Lucas, capítulo 6. Vocês estão entendendo que esses sinais nós devemos ter para que nós possamos pregar? Vocês estão entendendo isso? Sim. Eu devo ter, se eu quero continuar ensinando isso aqui. Talvez eu tenha que absorver isso após eu ter recebido isso essa noite. Talvez eu nunca tenha tido. Eu falo talvez não é para amenizar a mim, não. É para que eu não pecar nem nisso, na graça de Deus. Sabe? O problema é que quando você tem muitos anos com um problema na sua vida, você fala assim, eu sou assim e pronto. Não existe pecado, não deve, olha, pecado não faz parte, não deve e não faz parte de personalidade. Isso você entende? Pecado afeta o quê? Não afeta a personalidade. Então, não. Afeta a alma, sim. Mas se fôssemos olhar, afeta a personalidade da pessoa? Não. A personalidade não. Afeta o caráter. Afeta todo o teu caráter moral. Sabe, você, aquele bem que você quer fazer, não é isso que fala? Está até em você o desejo de fazer o bem, mas você não consegue. Mas o mal que você no ponto prega contra, esse você acaba praticando. Miserável homem que sou. Porque no meu membro guerreia. Vamos lá. Lucas 6,48. Joyce, achou? Sim. Eu não achei não, peraí. É tão grande o capítulo 6 que... Assim. 47, lê, Joyce. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha bem, para a admoestação nossa aqui nessa manhã. Qualquer que venha a mim, ou seja, a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim se quem não permitir. Deus, o Pai. Lembra a oração? Pai, de todos que me deram, nenhum se perdeu. Ou seja, o Senhor encaminha para o seu filho, porque para que haja justiça na tua vida por meio dele. Ele não encaminha você. A ira de Deus existe, vocês aprenderam isso. Então ele pega você, a partir da morte de Cristo e ressurreição, ele encaminha aquele que tem desejo de perdão dos pecados para Cristo, para que seja feita justiça, sabe? Para que sejam perdoados os seus pecados e nunca mais sejam lembrados. Então está dizendo aqui, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, não é qualquer um não, né? E o quê? E ouve as minhas palavras e faz o quê? Observa. Entendeu a ação aí? Quem tem a tradução diferente? A minha está as pratica. As pratica, isso aí. Observa, quando eu falo observar, não é somente eu estou observando, não é sabendo de letra, você pratica, ou seja, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu farei. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Beth, o 48. É semelhante a quem? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, quando você tem esse sinal da graça na sua vida, o primeiro efeito que ela faz é fazer com que você suporte o quê? Suporte o que da sua vida? Da diversidade. Tudo que é ruim, não é isso? Então, ao mesmo tempo que faz com que você suporte tudo que é ruim, olha o sinal da graça, te torna uma pessoa não quer. Uma palavra muito ruim que a gente não gosta de ouvir. Uma pessoa que não quer, que não pratica o que é. Quando a gente começa a mostrar um descontentamento com a boca.
Murmurar. Murmuração. Murmuração, como é que é a tradução no grego? Deixa eu ver se eu me lembro. Murmuração. Desprazer secreto não revelado. Mas esconde-se alguma coisa do Senhor? Se esconde alguma coisa? Não, não se esconde não. Então, entendeu? Eu compararei, não vou ler o restante não, eu compararei esse homem, vai conseguir, olha o sinal da graça evidente, sabe, com ação. Ele ouviu a minha palavra e praticou. Na hora que vier a tormenta, ele vai ficar firme. O que acontece, irmãos? As pessoas conheceram a Cristo hoje, passam 20 anos, negligenciou o tempo todo aquilo que ouviu no início, e quer ter força depois quando vem a tribulação. A tribulação não é tribulação diária, não. Aquela que é a doença, que é o infortúnio na família. Como? É uma hipocrisia eu me colocar como vítima. Sabe por quê? Porque eu passei o tempo todo olhando, o ditado popular fala que a gente olha para o nosso umbigo. A gente abaixa a cabeça e fica olhando para nós, o centro do nosso corpo, sabe? Fica olhando. E quando vem uma situação contrária, olha o que eu estou passando. Sim, eu posso até ter misericórdia de você, mas o Senhor sabe que você o tempo todo fez o que com relação à verdade dele? Praticou? Negligenciou. E Hebreus fala, irmãos, como escaparemos nós se o quê? Se negligenciarmos tão grande o quê? Salvação. Ronaldo, eu e vocês devemos literalmente parar de vez com tudo aquilo que está nos embaraçando, porque o sinal vai ser que quando você falar para uma pessoa, você vai ter propriedade, segundo o que estudamos no domingo passado. Não viveremos com tristeza, porque a alegria também é um sinal da graça na vida da pessoa. Ela nunca está triste, porque ela sabe que ela é herdeira. Agora, se eu me entristeço com essa vida aqui, é porque eu desprezo o que está me esperando. É uma verdade. Então vamos lá. O conhecimento tem que ser acompanhado pelas ações, não é isso? Não é isso que nós fizemos agora? Conhecer o tempo, agora olha só que coisa interessante, conhecer o tempo todo a vontade de Deus sem precisarmos ser lembrados. Olha, tem uma diferença muito grande. Conhecer o tempo todo a vontade de Deus, mas sem precisar sermos lembrados. Sabia que isso aí é um erro? A admoestação, o Espírito fica indicando você, pessoas ficam exortando você, aí você vai e não pratica não. E que bom. Mas você esquece, já está quase lá quando vem um evangelista igual no Peregrino. Você idiota, olha só, você aprendeu, eu te dei uma ordem, o evangelista, qualquer pessoa que te encaminha a Cristo, você sabe o que você deve fazer, você está praticando de novo. Aí, mas não deu tempo de praticar. Aí ele vai e, mais uma vez, estou chegando perto do erro, alguém vem e puxa você, Tiago, que nós lemos, não é isso? Arrebatai-vos alguns do fogo, não é isso? Não é isso que nós lemos antes? Mas vai ter uma hora em que vai acontecer o quê? Você vai estar com apenas esse costume de as pessoas te lembrarem da tua obrigação, te lembrarem, você nem pratica, não dá tempo, que te lembra o tempo todo. E quando alguém não estiver próximo de você para te lembrar, o que você vai fazer? Praticar. E vai o quê? Cair. Lê para mim Lucas 17. Passo já 2 minutos para 1 hora. Irmãos, nós vamos terminar, tá? Os irmãos se incomodam. Está terminando, porque eu não vou deixar a parte para a semana que vem, não. Olha só. Lucas, capítulo 17, versículo 7 em diante. Lê, Beth, por favor, do 7 até o que do 7 até o 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa?
E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido. E depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Alguém fala assim, Gera, não tem nada a ver essa parábola que você está falando. Pois eu vou dizer que tem. Servo inútil. Esse servo vinha todo dia na lavoura, né? E sabia da obrigação dele. Não é isso? E ele tinha que esperar o quê? O Senhor falar, pronta a minha mesa, não é isso? Ele já sabia da obrigação dele. E olha o sinal da graça evidenciada na minha vida. Eu sei o tempo todo, desde o início, o que é bom e o que Deus requer de mim. Isaías 58 fala isso. Não é este o jejum que eu escolhi? O que Deus requer de ti? Que pare de apontar o dedo, de praticar a iniquidade, que deixe de prender as pessoas, deixe de oprimir o seu próximo. Antes, desfaça tudo isso, desfaça o jugo. Isaías 58, capítulo 58, desfaça o jugo da maldade, desate os atos da servidão. Então, a sua oração será ouvida no alto. E a vossa tão desejada, que todo mundo quer, cura, brotará sem detença. Sem detença. Isaías 58, capítulo 58. Fala sobre isso. Aquilo que você tanto quer, porque todo mundo quer, a graça mais procurada é a cura. Porque a cura faz com que você permaneça aonde? Se você foi curado, permaneça aonde? No coração que negligente? Não é diante de Deus. Permaneça neste mundo. Então você anseia por isso. Mas você não quer deixar os atos da maldade. Você quer naquela hora que Ele tenha misericórdia de você, de mim. E eu quero naquela hora que Deus tenha piedade de mim. E na hora que eu quero que tenha piedade de mim, lembra que eu falei que a pessoa fica querendo avisar? Avisando o tempo todo? Quantas vezes eu fui avisado? Eu fui impedido de praticar, mas já tinha até concebido no meu coração, porque alguém chegou para mim e me puxou do fogo. Mas o dia que ele não me puxou, não adiantou nada, eu fui lá e fiz. Isso quer dizer o quê? Que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por quem? Deus. Porque Deus a ninguém tenta, não é isso? Mas cada um, escutem bem isso é Tiago, cada um é tentado e enganado pela sua própria cobiça, está dentro do coração, quando essa o atrai e o seduz. E uma vez o pecado consumado, gera o quê? Que é o medo de todos os homens. Uma vez o pecado consumado gera a morte. Morte. Isso aí, morte. Olha bem, vamos lá. Compara. Vocês entenderam agora por quê que eu usei a parábola do servo inútil? Porque não tem que ficar falando. Não tem que ficar falando. Beth, usar você como exemplo. Não vou usar você no Alzheimer, senão você pode ficar... Não, tô brincando com você, olha só. Jerônimo, toda vez que você precisa ser avisado, não devia proceder assim. Uma coisa é o socorro que eu dou para o meu irmão e meu irmão dá para mim, na hora. E eu falo assim, lembra de Abigail para Davi? Bem-aventurada és tu, mulher, que Deus colocou no meu caminho hoje para que eu não fizesse loucura. Mas tu já pensou isso todo dia? Todo dia Abigail está me correndo, Davi, tu vai fazer loucura de novo. Davi, tu já vai fazer loucura de novo. Isso não tem valor, não é sinal da graça. Quer a prova bíblica? Miqueias. Por isso eu digo, falam tanto do Antigo Testamento para viver numa graça furtiva, uma graça enganosa, que esquece de ver o que o profeta Miqueias falou. Miqueias 6:8. Preste bem atenção.
Irmãos, tudo que está sendo ensinado aqui, eu vou falar uma coisa que o Senhor vai visitar no meu coração, e se eu estiver enganando os irmãos, Ele vai me julgar, eu não vou escapar dele. Nada do que tem sido ensinado aqui veio da minha vontade. Ensinarei tal coisa. Pensa na semana toda se culpando porque não consegue vir nada para ensinar para os irmãos. Aí eu lembro da dependência de Deus. Eu lembro da dependência de Deus, de como eu sou dependente dele. Como nós somos dependentes, que é outro sinal da graça, uma dependência total dele. Sem mim, disse Jesus, nada poderíamos fazer. Nada poderíamos fazer, nada. Nós não conseguimos fazer nada. E não é nada nesse mundo, não conseguimos agir diante dele, nada. Porque ele é a nossa força. Então lê para mim, Joyce, o versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom. Não, versículo 8. Versículo 6, 8. Não, eu estou vendo, perdão. Desculpa, eu estou vendo 7, 8. Desculpe, vai, lê o 8. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Repete. Você repete, pode ser a mesma coisa, não tem problema, repete. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Olha só, agora eu vou ler, não vou ler melhor que os irmãos não. Eu vou ler e vou colocar o meu entendimento nisso, na leitura. Homem, ele te declarou uma única vez, quando você se encontrou com ele, ele falou para você, Jerônimo, eis o que eu quero de ti. Uma única vez eu falarei para você. Homem, ele te declarou o que é bom. Ele falou para você, proceda desse jeito. Você não precisa ser lembrado. Se amamos ao Senhor, guardaremos. Gente, volta agora, já reparou que um texto está emendando com o outro? Se me amardes, guardareis o que? As minhas o que? Ordenanças. E a minha palavra, não é isso? Aguardarás aquilo que eu vos ensino. Então, olha bem, temos isso? Não temos? Não temos filiação com Deus, porque não guardamos. Servos totalmente inúteis, temos que ser avisados o tempo todo. Guardar a palavra no coração para não pecar. Ah, sim, bem lembrado. Músicas são feitas sobre isso. Escondi. É profundo, mas escondi, ou no lugar onde ninguém pode tirar, para não pecar. Enquanto estiver no meu coração, não vou pecar. Então, se nós pecamos sempre a mesma coisa, praticamos, irmãos, não nos enganemos, não amemos. Vou ler. Ele te declarou, vou usar Jerônimo. Ele te declarou, Jerônimo, o que é bom. E o que é que o Senhor sempre pediu de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes essa pior parte. E andes o quê? Humildemente. Com quem? Com Deus. O que é andar humildemente? O que vocês entendem andar humildemente com o Senhor? Sempre se humilhar diante dele. Lembra do estudo da humilhação? Eu considero que o Senhor, humildemente, considerando que Ele tem me guiado em tudo, humilhai-vos ante a potente mão de Deus, porque meu alvo é ser o quê? Continuar prostrado? Meu alvo é continuar caído no chão? Não. É o quê? Fala bem alto. Exaltar. Então, humilhai-vos ante a potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo exato, aquele tempo que Salomão ensinou em Eclesiastes, ao seu tempo Ele vos exalte, levante, vos coloque de pé. Entenda bem, mas humilhai-vos. Então aqui está dizendo, e andes humildemente com o teu Deus. Ande com Ele humildemente, dependendo dele o tempo todo. Irmãos, eu vou colocar a conclusão. Dá tempo. Existe um terceiro ponto, que é chamado de perseverança. Nós temos o reconhecimento e a abominação do pecado, não é isso? Não é isso? Um sinal. O segundo sinal. Existem milhões de sinais, mas os principais. A obediência a Deus com a execução da sua vontade, não é isso?
com conhecimento. O terceiro, a perseverança em alcançar a promessa. Eu só peço aos irmãos que leiam somente Tiago 1:25. E nós vamos concluir. Tiago, capítulo 1:25. Acharam? Tiago 1:25? Ronaldo, lê bem alto pra gente, por favor. Espera que tu abri aqui. Ah, não, então... não, tudo bem, acompanha. Lê, Joyce, por favor. Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da não obra... sendo ouvinte o quê? Esquece disso, tá? Sim. Esqueci disso? Porque esqueci essa palavra disso. como se diz, bem erudita. Não sendo ouvinte esquecido, vai. Esquece disso. Vai. Mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha, irmãos, a gente não precisa se preocupar quando o Espírito guia aquilo que os irmãos têm que entender. Não sendo ouvinte esquecido, confirma ou não confirma o que eu falei para os irmãos, que eu ensinei? Sim. Confirma ou não confirma? Tem que ser avisado o tempo todo. Não sendo ouvinte esquecido. Você não se lembra, não? De novo tu está caído aí. Você não se lembra do que o Senhor quer de ti? Que pratique o bem e ande humildemente com teu Deus, não é isso? Miqueias? Então lembra, irmãos, tudo está ligado. Os irmãos não precisam ter dúvida, nem tem necessidade de ficar preocupado. Será que eu estou entendendo? Porque o entendimento está nisso que você está lendo, literal. Olha bem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso que persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, olha a ação. Fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no que fizer. Naquilo que fizer. Bem-aventurado, será feliz, porque não se esquece daquilo que Deus quer para ele. O tempo todo, como chegar um falso amigo com blandices, eu gosto dessa palavra. Essa palavra erudita chama a pessoa a entender melhor. Blandice, bater nas costas, falar assim, pô, cara, gosto de você, tu é o cara. Fala da alma dele. Então, fala, vem cá, você sabia que você tem que se arrepender dos seus pecados? Por quê? Porque eu olhei para minha alma e vi que ela estava totalmente abominada pelo pecado. E hoje em dia, eu tenho a limpeza na minha vida pelo Senhor e creio nisso. Então, por favor, não chega perto de mim para colocar os seus conselhos. Livra-te desse pecado, porque eu vivi a mesma coisa que você. Mesmíssima coisa. Conclusão. Agora, irmãos, vamos fechar. Eu falei para os irmãos que um homem ia falar numa única frase uma coisa muito pior do que tudo que as pessoas possam achar que eu estou sendo pesado demais, mesmo mostrando as escrituras que eu estou dizendo, poxa, não pode fazer isso, Gerônimo, tu vai espantar todo mundo. Que espante! Vai para bem longe de mim, porque a Bíblia fala com os tais, nem vos comuniqueis, não é isso? Não vos comuniquei com as obras infrutuosas até Gálatas 6:9, se não me engano, nós lemos aqui. Antes, porém, o que, Joyce, que você leu? Antes, porém, condenai-as. Condenai, ou seja, condene. Ou seja, condena. Fala assim, não, eu não vou praticar isso, não. Eu não vou fazer isso. Então, abra em 2 Coríntios 13:5. E essa é a conclusão. Na verdade, se tivesse lido somente isso, os irmãos teriam um entendimento com temor. 2 Coríntios 13:5. Olha o que Paulo falou para a igreja de Coríntios, olha bem. 13:5. Esperar aí, essa é a conclusão do estudo dessa manhã. 13:5. Eu que vou ler. Acharam? Olha bem. Vou ler, preste atenção, todo mundo. Examinai-vos a vós mesmos. Olha bem. Está autorizando Joyce a fazer com a Beth ou fazer com você mesma, Joyce? Comigo mesmo. Isso, então. Examinai-vos a vós mesmos, se o quê? Se permaneceis na fé. Olha aí,
Examina, toma coragem, vê, Ronaldo. Jerônimo, vê se você permanece na fé, porque você não é inocente, você tem como saber isso. Examinai-vos, examine se os sinais da graça estão na sua vida. Olha bem, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Não é isso? Provai-vos a vós mesmos. Provai-vos, ou seja, bota a prova. Coloca para você mesmo, você tem condições, bota a prova para você mesmo. Ou não sabeis, agora entra o que nós lemos. Lembra o que nós lemos em Miqueias? Que Miguel fala assim, Deus já decretou o que quer de ti. Ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós. Olha só, vocês têm dúvida? Como é que examina vocês? Comprova. Fala para Deus, Senhor, há o seu Espírito dentro de mim. Eu sou uma pessoa lavada e remida. E se eu não sou, Senhor, tem de misericórdia da minha alma, porque me enganei e me engano. Mas faz comigo para que eu tenha contrição diante de ti. Perguntando a si próprio. E isso aqui, ó, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ou se está autorizando, examina você mesmo. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Vocês não têm nem certeza disso? Perguntando. E isso, vocês não têm certeza disso? Se é que vocês já não estão... O que, Beth? Lê o final só, depois da interrogação. Se não é que já estás reprovado. Olha bem! E vocês acham que eu estou falando coisa dura? E se é que vocês já não estão reprovados e nunca perceberam isso? Reprovados. Reprovados, vocês acham que é alguma palavra amena? Que é uma palavra que pode ser revertida? Assim, caso você se encontre com Cristo? Reprovados. Bem-aventurado o homem. O homem bem-aventurado não é aquele que aprova a si mesmo, mas aquele que é aprovado pelo Senhor. A Bíblia fala isso. Feliz o homem que é aprovado por Cristo, não que se aprova a si mesmo, que coloca no coração assim, Deus é comigo. Nós viramos falastrões, sabia? Viramos pessoas eloquentes demais, pronunciando os mistérios, falando das coisas maravilhas, mas 1 Coríntios 13, que até um mundano fez uma música, de tão deturpada que está a palavra, e as pessoas louvaram ele, fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e conhecesse todos os mistérios, não é isso? E conhecesse toda a ciência, e tivesse a minha vida de tal forma que eu consigo dar o meu corpo a ser queimado vivo, mas não tivesse o amor de Deus na minha vida, eu nada seria. Não adianta nada. A Bíblia fala assim, não tivesse amor, eu tenho amor. Não. Esse amor é ágape-o. Ágape-o. É um amor relacionado a Deus. É o número 25 no hebraico. É uma condição. Ou seja, Deus, a Bíblia fala que... nós vamos finalizando. A Bíblia fala assim, a tribulação, vamos comigo, produz a paciência, não é isso? Vamos comigo. E a paciência produz o quê? Perseverança. Não, experiência. E a experiência produz o quê? Não. Ó, a tribulação produz a paciência, que produz a experiência, que produz a... Aqui que nós esperamos. Esperança. Esperança da salvação. Isso. Mas a esperança ainda é o final? Mas a esperança não desaponta aquilo que nós esperamos. Porquanto, se nós perdemos tudo, inclusive a nossa saúde, o que permanece dentro, derramado no nosso coração? E a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, o principal sinal da graça é que esse amor vai ser evidenciado na sua família, com os seus filhos. Esse amor vai ser evidenciado quando você repreender o pecado dentro da sua casa. Um conselho que eu dou para os irmãos, pecado não é para ser aturado, é para ser abominado, odiado e vencido. Não é somente para ser falado contra ele. Entenda bem, se você passa a mão na cabeça, é uma verdade,
Se você é superficial como você fala com um parente seu, você simplesmente está dando ênfase ao pecado dele, dizendo que, olha, você pode ter uma vida um pouco melhor. Não! É mentira! Você, como eu, está condenado. Porque você não larga, você não abandona, você não abomina, você não tem nojo do que... Eu não tenho nojo do que eu pratico. Então lembre-se, examinai-vos a vós mesmos. Guardar o conselho? Se é que o quê? Que vocês estáis aprovados. Examinai a vós mesmos. Porque se vocês não sabem disso, então vocês já são. Aí Paulo está dizendo, então vocês da igreja, já estão reprovados. Mas graças a Deus, que ele fala no 6 assim, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ou seja, no original diz, não devemos ser reprovados. Não é uma condição que você pode se colocar assim, eu não fui aprovado, não fui reprovado. Nós não devemos ser reprovados. Porque se somos reprovados, não somos filhos dele. E se não somos filhos dele, alguém tem coragem de dizer? Se não somos filhos dele, somos o que então? Condenados. Condenados. Amém? Vamos colocar de pé para orar. Me perdoa os irmãos, mas eu tentei dar em 1 hora, mas não tenho condições. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus da glória, Deus de infinita bondade, Deus de amor. Pai bendito, Deus amado, em cuja presença nós nos encontramos, Pai Santo. Senhor, os nossos pecados estão diante de nós, Pai. Senhor Deus amado, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que acontece na nossa vida tem feito separação entre nós e a Tua santa presença, Pai. Tu és tão puro de olhos, Pai Santo, que não podes contemplar o mal. Senhor Deus amado, e nós lhe pedimos, Pai, que esses sinais evidentes da Tua graça sejam evidentes na minha vida, a começar por mim. Pai amado, que o engano, se eu, Jerônimo, vivi com engano até o dia de hoje, Senhor Deus amado, eu lhe peço misericórdia e perdão, Senhor meu Deus, se eu ensinei de forma incorreta, se pratiquei qualquer coisa que veio da minha vontade, da minha carne, Pai Santo, Senhor meu Deus, eu te peço perdão. E te peço que vivencie na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que porventura virão a ouvir isso que foi dito aqui, Pai querido. Que haja transformação, Pai Santo. Que haja filiação verdadeira, Pai querido. Que haja bem-aventurança no nosso caminho até o Teu reino, Pai querido. Que as portas do céu estejam abertas para nós, segundo a contrição que o Teu Santo Espírito gera no nosso interior, Pai. O arrependimento, Pai querido. Entristece a nossa vida, Pai Santo. Entristece por causa do pecado, Pai Santo, para que não tenhamos paz, Senhor Deus amado. Para que realmente aprendamos a abominá-lo, a odiá-lo, Pai Santo, e vemos como aquilo que nos separa de Ti, a parte nociva da vida desse mundo, Pai. Senhor meu Deus, ensina-nos, Senhor meu Deus, a deixar os rudimentos secretos desse mundo que nos encaminham para o mal, Pai. Senhor Deus amado, e quando falarmos para uma pessoa, temos autoridade, a mesma que Tu tiveste, Pai Santo, para com seus discípulos, Pai querido. Nos guia diante da Tua santa vontade, Pai Santo, porque sabemos de uma única vez, Pai Santo, qual é? Que prossigamos em amá-lo e nos desviarmos dos nossos pecados, Pai. Senhor Deus amado, nos concede um dia na Tua santa presença, um dia, Senhor Deus, guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.